Fala aí, Geraldo. Fala, Giba. Beleza? Beleza, querido? Tá me ouvindo aí? Tudo certo? Opa, tudo certo. Tá bom. Só... Uma boa tarde a todos. Daremos início à 19ª sessão ordinária de 2020. Vou solicitar ao secretário ad hoc aqui, presente fisicamente na sessão, o vereador Dil, para que nos ajude fazendo a chamada dos senhores vereadores. Antônio Hélio Favoreto. Presente. Catarina Santos Brioso. Presente. Celso Manzoli. Presente. Edilson José Camilo presente. Ezequiel Pereira dos Santos. Presente. Geraldo Moreira Gomes. Online. Presente. Gilberto Moreira Piazza Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Oliveira. Presente. Rosa Montini Rodrigues. Presente. Declaro aberta a presente sessão, fazendo uma leitura bíblica em Lamentações 3, verso 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Amém. Amém. Peço que seja votada a ata da 18ª sessão ordinária realizada no último dia 22. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Coloco também à disposição dos senhores vereadores a pasta dos diversos documentos que deram entrada após a última sessão. Está à disposição aqui na segunda secretaria. Solicito a leitura dos projetos que deram entrada após a última sessão. Projeto de Decreto Legislativo número 06/2020, vereador Antônio Hélio Favoreto, concede título de cidadã parência senhora doutora Juliana Sardinha de Campos. Acho que isso aqui tem, deixa eu ver. Acho que há um requerimento de tramitação em regime de urgência especial. Eu coloco em votação o requerimento de urgência, já tem todas as assinaturas, com exceção dos nossos vereadores que estão à distância. Então, os vereadores favoráveis à tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo do dia 6 do vereador Antônio Hélio Favoreto permaneçam como estão. Então, aprovado o requerimento de urgência. Próximo projeto, perdão. Projeto de resolução 09/2020, de autoria do vereador Gilberto Moreira Piazza Filho, cria o Fundo de Custeio Temporário para ajuda do pagamento pela Câmara Municipal de Amparo de aposentadorias e pensões integrais sem fonte de custeio. Projeto encaminho à Comissão de Justiça e Redação com prazo para aparecer até dia 14/8/2020 e Comissão de Finanças e Orçamento com prazo de 15, iniciando em 15 e término em 31/8/2020. Próximo projeto. Projeto de resolução 10/2020, autoria do vereador Gilberto Moreira Piazza Filho, regulamento processo legislativo eletrônico no âmbito da Câmara Municipal de Amparo e da outras providências. Caminho o projeto à Comissão de Justiça e Redação, prazo para aparecer até 14/8/2020 e Comissão de Finanças e Orçamento com prazo de 15/8 a 31/8/2020. Sem mais projetos, eu solicito a votação dos requerimentos.
requerimento número 23/2020, e requer informações sobre doações em amparo. Vereador Gilberto Moreira Piazza Filho. Requerimento 23 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo. Requerimento número 24/2020, requer informações sobre gastos da Prefeitura de Amparo. Também Vereador Gilberto Piazza. Gilberto Piazza. Vereador, requerimento 24 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo. Requerimento número 25/2020, requer informações sobre perfis oficiais da Prefeitura de Amparo. Vereador Gilberto Piazza. Requerimento 25 em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Sem Próximo. mais requerimentos. Sem mais requerimentos, solicito a chamada dos inscritos para falarem na tribuna. Vereador Gilberto Piazza. Vereador Gilberto, o senhor tem 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Está me ouvindo aí certinho? Ok. Então, senhor presidente, eu conversei com o pessoal lá do plano de saúde da prefeitura. A sessão passada eu tinha falado dos prazos e amanhã, dia 30/6, é o prazo para contra-razão da Union, que a Unimed entrou com recurso e a Union pode fazer a contra-razão amanhã. Está marcado para 30/6. E lembrando que vence o plano dos servidores dia 30/6. Eu acho que a prefeitura ela pode renovar o mês emergencial até resolver essa parte da licitação. Então, alguns servidores pediram para eu falar sobre isso, como que tá. Gilberto, você dá uma parte? Claro, pode falar. Se tiver alguma notícia aí sobre isso, é A ótimo. informação tem que vai prorrogar por mais um mês. Vai por um mês então, senhor Carlito? Certo. Então, obrigado. Bom, senhor presidente, então agradeço ao Carlito pela informação. Assim os servidores ficam mais calmos, né? Porque tem muita gente que está nervosa com isso. Essa licitação foi feita em período de pandemia e muita gente fica apreensiva. Então, se vai renovar por mais um mês, dá tempo, acho, de a licitação correr normalmente. Certo? Uma outra coisa que eu tenho para falar aqui também. Eu fiz um requerimento, até conversei com o Dil ontem pelo WhatsApp, de perfil oficial da prefeitura. A gente não sabe quem que mexe nesses perfis e posta algumas coisas que não tem muito a ver com coisa institucional. Por isso até que eu fiz um requerimento aqui, agradeço os vereadores que votaram todos favoráveis para a gente descobrir quem que está por trás desses perfis. A prefeitura tem o perfil oficial no Facebook, tem um no Instagram, tem um no YouTube e tem a página. A gente não sabe, eles não divulgam quem que mexe, né? Então eu acho importante essa informação. Uma outra coisa, presidente, ainda tem uns 2 minutos? Que é 5 minutos agora, né? Tem 3 minutos ainda. Fica à vontade. Tá, porque aqui eu não estou vendo o tempo, então se eu passar, o senhor me avisa. Alguns professores perguntaram para mim como que está a restauração do plano de carreira. Eu não sei, porque a prefeitura não divulgou, mas eu imagino que está parado por causa da pandemia, né? Quando acabar a pandemia, acredito que vai voltar a votação. Ele estava em votação na Câmara e foi retirado para arrumar, né? Então, eu até expliquei para a professora, vou falar hoje na Câmara, se o prefeito ou alguém puder vir a público explicar como está essa situação dos professores, que é o último plano que falta ser votado da prefeitura. O do SAI já foi votado, o dos guardas já foi votado, os outros servidores da prefeitura já foi votado, falta o dos professores e falta a restauração da Câmara também, né, senhor presidente? Da Câmara, acredito que a gente vai conseguir votar esse ano ainda, né? Então é isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito? Vereadora Catarina. Vereadora Catarina, só tem 5 minutos. Ai, vinha até com a bolsa. Tá liberando a situação. Tem dinheiro, seu Hélio favorito. Eu vim até com a bolsa tirar cola, do mesmo jeito que eu cheguei da garagem, fiquei. Bom, boa noite, senhor presidente, boa noite a nobres colegas, boa noite funcionários da casa, a todos presentes e online, boa noite a todos. O primeiro assunto que eu tenho a dizer, essa semana, até saiu no jornal, na imprensa, né? Eu também vim conversar no grupo, né? Nosso grupo aqui pessoal da Câmara,
a respeito da beneficência portuguesa. Mas o que eu vim dizer hoje na tribuna, no nosso expediente, que sobre a CPI da Santa Casa, né? O que aconteceu? Foi aberta uma CPI da Santa Casa, não sei, eu não peguei a CPI para ler, baseado em que, dos gastos, talvez, do Covid, eu não peguei, sinceramente, eu não peguei a CPI, porque eu também não assinei a CPI, porque eu tenho um relatório aqui de 2019, um relatório final da auditoria externa conduzida por uma empresa, né, SGS, referente ao ano fiscal de 2019. Isso daqui é um relatório de uma auditoria da Santa Casa na Cinta. Também, nessa mesmo relatório da Santa Casa na Cinta, foi protocolado aqui na Câmara, para o presidente, está protocolado aqui, o anexo às prestações de conta referente às receitas e despesas ao Covid-19. Isso em abril de 2020. Por isso que não vi fundamento em assinar a CPI, mais respeito, né? Nosso papel aqui é investigar, zelar pela transparência, lógico, nós fomos votados para isso. Então, o assunto que surgiu no nosso WhatsApp, porque a gente anda para a rua e pergunta, chegou algum material para você? Não chegou, mas o presidente foi até feliz em fazer um ofício primeiro para a beneficência portuguesa, né? E depois entregar todo esse material para nós. Mas achei louvável o ofício, responder, saber primeiro do que se tratava, né, para depois encaminhar para nós vereadores. Mas o procedimento não foi usado com a Santa Casa, isso que me causou estranheza. Nós já fomos direto abrindo uma CPI, né? Enfim, era isso que eu queria questionar. Qual fundamento foi aberta uma CPI da Ana Sintra? Eu queria até que alguém me respondesse, porque no dia de abrir essa CPI, estava o candidato a prefeito aqui do MDB, né? Todos sabem. Ele estava nos corredores colhendo essa assinatura para abrir a CPI da Santa Casa. E do procedimento do Grêmio foi usado diferente, você opinou para usar diferente, tudo bem. Mas eu queria saber só o fundamento que abriu a CPI da Santa Casa, sendo que nós temos documentos protocolados aqui referente aos gastos do Covid da Santa Casa. Enfim, 1 minuto e 55, o tempo é curto, não dá para falar muito reduzido à pandemia, né? Eu gostaria de dar os parabéns aqui ao tiro de guerra no nosso expediente, as ações realizadas do tiro de guerra com o trabalho dos jovens, importante trabalho, importante assim colocação dos jovens na sociedade através do tiro de guerra 02001. Queria dar os parabéns aqui, sendo conduzido pelo Sargento Guedes. Numa outra oportunidade, presidente, quero trazê-lo aqui para conhecer os vereadores, conhecer a casa, conhecer a Câmara. Isso é muito importante. Ele, com a pandemia, não podemos expor muito, mas somente ele, né, vindo a Câmara Municipal, dando as boas-vindas ao Sargento Guedes, Edivaldo Guedes da Rocha. Meus parabéns pela condução da ação, viu? E essa ação foi muito importante nesse momento tão difícil que estamos, que despertou, né, o sentimento de apoio, o sentimento de colaboração dos jovens, né, na sociedade, e também contribuir já, juntamente com as ações do município. Isso eu achei muito interessante, que a matéria foi para o site oficial do Exército. Não ficou nem no Facebook, foi no site oficial do Exército Brasileiro. Então, aqui vai meus parabéns para o Sargento Guedes, tá, pela condução desses jovens aí no nosso município. É sempre um prazer. Tenho só 25 segundos, eu vou deixar a próxima fala para depois. Obrigado, era o que eu tinha por enquanto no momento. Obrigado, vereadora. Próximo inscrito. Vereador Celso Manzoli. Celso. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, internautas que acompanham a sessão da Câmara Municipal de Amparo. Ocupo a tribuna na noite de hoje para
fazer a mesma fala que a vereadora Catarina, que me antecedeu. Eu teria 2 assuntos, mas como a vereadora antecipou, eu vou pegar o gancho e seguir na minha visão. Senhor presidente, esta casa recebeu aí o pedido de abertura de CPI junto à Santa Casa Ana Sintra. Passou, é uma casa democrática, teve o número de assinaturas suficientes, justo, teve o número de assinaturas, o peso suficiente, se abriu a CPI ou vai se abrir. Senhor presidente, hoje não tanto, mas atuei na área jurídica mais de 23 anos da minha vida. Um juiz, quando vai julgar qualquer ato delituoso e os aspectos, os modos operantes são idênticos, ele tem que aplicar o mesmo procedimento. Vossa Excelência nesta casa é o juiz da casa, nós vereadores também, mas Vossa Excelência ocupa o cargo maior, a presidência do Legislativo amparense. Como advogado que eu sou, eu reparei que houve 2 pesos e 2 medidas nesta situação. Só concluir o raciocínio, por gentileza. Depois o senhor me permite, antes do senhor concluir, fazer uma pergunta? Depois, mas deixa eu... Ok. 2 pesos e 2 medidas. Tanto que eu não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo neste final de semana, pelos comentários, pelas mídias, e eu recebo hoje aqui uma apresentação de justificativas. Por que, senhor presidente, não foi dada a mesma oportunidade a outra entidade, ou a Santa Casa Ana Sintra? Eu acho que o que é para Chico é para Francisco. Nós temos que pensar que a ampla defesa e o contraditório é um instrumento processual que cabe indistintamente. Esta casa não pode, de maneira nenhuma, veja a maneira que eu falo, para não esculpir em outra fala, não pode deixar vazar qualquer resquícios de parcialidade. Esta casa tem que ser 200.000% imparcial. Portanto, eu vejo de bom agrado anular a outra CPI. Não sei se daria, porque houve assinatura. Mas a mesma indagação que a vereadora que me antecedeu fez, eu faço. Qual a substância, a essência para que se abra aquela CPI? Onde está a essência? Onde está o que é o ato danoso para se abrir aquela CPI? As 2 casas são, na minha visão, idôneas. Pode varrer que eu acho que as 2 casas são merecedoras só de elogios. A primeira CPI aberta, não cabe a mim discutir o eros e aros, porque foi aberta ou fechada, porque deu continuidade ou não. Eu estou apenas comparando o modo de instalação, senhor presidente, e não é nada pessoal. Ou para-se e faz o mesmo questionamento para apresentação de justificativas antes de qualquer andamento na anteriormente aberta. O senhor, eu peço pela liderança e lhe dou o direito, por gentileza. Eu vou aguardar o senhor concluir. O senhor tem mais 5 minutos. Então não vai precisar disso. Nós vemos um país que está
sendo assolado por uma pandemia. Nós vemos políticos corruptos desviando dinheiro, tirando dinheiro do cidadão e colocando aí preços absurdos em respiradores. Já comentei aqui nessa tribuna, até o Dr. Geraldo me apertou, eu falei um valor, ele falou um valor muito maior. Mas como também disse, sou amparense, o meu mundo é a cidade de Amparo. Fui eleito pela população e tenho que zelar pelo respeito desta casa. Fui eleito pela população para fiscalizar. E tenho o direito de me expressar, que achei estranho essa colocação. Vou ser repetitivo só numa coisa: as duas casas são idôneas, mas o modo que foi aplicado em uma e em outra foram desiguais. Por quê? Eu acho que o interventor, ou agora quem está lá, a interventora, me parece, tem o direito de, antes de abertura de qualquer comissão parlamentar de inquérito, ter suas justificativas. O senhor quer a palavra, eu vou lhe dar, porque dependendo tem que me justificar. Por gentileza, senhor presidente. Não, ótimo, então, acho que é bom, daí o senhor aproveita e o senhor pode dar a explicação, que agora eu que fiquei confuso. O senhor é advogado, eu não sou. O senhor é bacharel em Direito, né? Claro, é o quesito para ser advogado, o qual eu também não sou. Não, mas aqui está o vereador, tá, não, advogado. Mas o senhor colocou isso, que como advogado o senhor citou como é o procedimento do juiz. E o senhor é vereador, está na política há alguns anos. Eu acho que até mesmo quando eu ainda, antes mesmo de eu ser eleitor, o senhor já tinha uma carreira política não sou tão velho bem assim. Sucedida, por sinal. Não sou tão velho assim. No entanto, eu acredito, e por estar numa carreira política já de algum tempo, e o senhor ser advogado, o que eu não sou, o senhor deve conhecer o procedimento regimental. Quem é a pessoa que pode ingressar com um pedido de CPI? Então são duas coisas que eu acredito que o senhor conhece melhor do que eu, como advogado e ter uma carreira política antes de mim. Quem pode solicitar uma CPI são membros desta casa, vereador. Aí eu pergunto para o senhor, tem algum requerimento de CPI sobre a Beneficência Portuguesa? E aí, repito, o senhor conhece o regimento e sabe que esse é o procedimento. O senhor sabe, né? Que esse é o procedimento. Um vereador solicita a CPI, tendo o número de assinaturas, eu simplesmente... Mas eu disse isso aqui, senhor presidente. Eu simplesmente nomeio. Sim. Agora eu pergunto para o senhor, com base no regimento interno, ou com base em qualquer instrumento legal, há algum pedido de CPI para a Beneficência Portuguesa que foi de alguma forma tratado de maneira diferente? Não há nenhum pedido. Então mas não tem pedido de CPI? Não tem pedido, mas veja bem, eu entendo isso como informações privilegiadas, senhor presidente, tá? Não é possível apresentar justificativas. Para apresentar justificativas, foi enviado algum ofício desta casa, porque está apresentando para esta casa. Isso não precisa ser advogado. Se eu apresento justificativa para alguém, é porque este alguém me pediu, seja pessoa física ou jurídica. Uma justificativa não é dada a ermo, sem uma iniciativa de alguém. Queria uma parte também, se for possível. E por que a outra, tendo o pedido de abertura, não foi dado oportunidade para justificativa? Senhor presidente, isso daí, o senhor disse que eu me coloquei como advogado, então vamos como advogado. Bate na ampla defesa e no contraditório, senhor presidente. Bate na ampla defesa. E eu, como vereador, nós todos
temos que zelar Mais pela um minuto. transparência dessa casa. É o que o Gilberto sempre fala, Mais um minuto, transparência. senhor, conclui. Um minuto a parte da vereadora. Acredito que eu entendi o seu raciocínio. Aliás, entendi o seu raciocínio, né? Foi aberto uma CPI nessa casa, com todo direito, com base no regimento, como disse o presidente, assinado por ele, pelo presidente, sem ter mesmo dado as oportunidades para a mesma Santa Casa, que deu ao Beneficência Portuguesa em saber do ofício respondido, né? É isso que eu acho que eu entendi. Foi isso? Foi isso. Então, e não precisa houve- nem ser um juiz, um minuto. Não precisa nem ser um juiz. Eu acho que qualquer pessoa exatamente pesa esses 2 pesos e 2 medidas. O que vale para Chico, vale para Francisco. O pau que dá em Chico, dá em Francisco também. É o meu modo de ver. Tá. Obrigado. E para encerrar, se houve essa informação, ou melhor, se houve esse ofício, esse requerimento pedindo informações, por que não fomos informados os outros vereadores? Se houve esse ofício da presidência, porque nós Para concluir, estamos, doutor fomos, vamos dizer, colocados de lado quanto a essa informação. Eu me senti mal. Me senti mal porque, se foi enviado ofício, alguém o fez. Se alguém o fez, nós, vereadores, temos que saber. E foi omitido de nós, não estou dizendo por maldade e nem por prejudicar fazer algum dano. Vereador, Por minuto. esquecimento. tempo Já exauriu meu tempo, seu Hélio. tá, Desculpa, seu Hélio, mas está me cobrando. vai falar, Suélio? Não, só informar. Na verdade, quem pediu fui eu. E pedi por quê? Porque existia uma intervenção. Nós temos que saber, porque lá existe uma intervenção. No Grêmio não tem intervenção. Se eles abrirem uma intervenção, eu sou o primeiro a assinar também. Mas lá no hospital a gente pediu porque tem uma intervenção. E a intervenção está sendo manipulada do jeito que eles bem entendem. Porque agora saiu um, puseram outro que ninguém, nem médica não é nada, está lá dentro do hospital. Então vamos pedir intervenção, por causa dessa intervenção que a gente pediu. Obrigado. Obrigado. Sem mais inscrito? Então, intervalo regimental. Pedimos que seja simbólico, presidente? Então, requerimento do intervalo simbólico. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Então, aprovado o intervalo simbólico. Seguimos, então, a ordem do dia. Solicito novamente chamados pelos vereadores. Antônio Hélio Favoreto, Presente. Catarina Santos Brioso, Presente. Celso Manzoli, Presente. Edilson José Camilo presente, Ezequiel Pereira dos Santos, Geraldo Moreira Afonso Gomes, Presente, presente. Gilberto Moreira Piazza Filho, Presente uma vez só. José Gonçalves dos Santos, Presente. José Osmar Dorigan, Presente. Luiz Carlos de Oliveira, Presente. Odair Pereira de Oliveira, Presente. Rosa Montini Rodrigues. Presente. Então, solicito a leitura do projeto constante da ordem do dia, suas emendas e subemendas. Projeto. Isso, é. Pega o pastinha mal. Esse projeto de falei, ó. Projeto de resolução número 08/2020, de autoria da mesa diretiva, que altera a redação do caput do artigo 103 da resolução número 400, de 26 de junho de 2012. Votação nominal, maioria simples. Contém emenda, senhor presidente. O projeto contém uma emenda e, Questão de ordem, senhor presidente. e tem Posso... uma subemenda. Pois não, vereador, questão de ordem. A gente alterou o regimento, lembra com o Otávio? Essas emendas, elas estão seguindo o regimento, passaram pelas comissões. A emenda Teve sim. reunião das comissões? A emenda teve seu parecer, o projeto, e a emenda sim. Agora, a subemenda tem uma... Assumir emenda, presidente. Baseado no artigo 173 do regimento interno, requeiro a dispensa de parecer. Justamente porque na emenda já tem um parecer também, né? Então, acho que a subemenda pode seguir sem parecer. Então, eu consulto os senhores vereadores sobre a dispensa com base no 173 do regimento interno, a dispensa de parecer da subemenda.
Os vereadores favoráveis à dispensa do parecer permaneçam como estão. Uma dúvida, senhor presidente, Pois questão não. de ordem de novo, só para que estou acostumado com o regimento. Essa emenda do vereador, do subemenda do vereador Dil, ela foi protocolada lá na secretaria ou ela foi pedida agora? Porque se foi protocolada na secretaria, ela vai automática para as comissões. E o Ela projeto nem foi- deveria ter entrado na pauta, se eu não me engano. É bom consultar o regimento para ver se é isso. Ela foi protocolada no dia 26, já constava da pauta. E aí há Então acho que não poderia, então. há o requerimento de dispensa. Aí é o requerimento. Eu acho que é melhor analisar o jurídico, ver se poderia, porque quando ela é protocolada, ela vai automático para as comissões, segundo o nosso regimento que a gente alterou. Só um minutinho, vamos consultar o Peço regimento. para consulta, só para não ter dúvidas, por favor. E o Dil, não é nada contra a sua emenda, é só o regimento, viu? Tranquilo, sem problema. Que a gente alterou, o senhor não estava aqui. A gente alterou o regimento quando o senhor não estava. Mudou um monte de coisa. Demorou 2, 3 meses. Não, inclusive essa subemenda aqui está assinada por todos os vereadores aqui presentes, menos vocês dois que não estão aqui. Mas assim, todos os vereadores assinaram comigo aqui. O 173 ele diz que é submetido a esse procedimento se não houver o requerimento de urgência e também das assinaturas da maioria dos membros da casa, e consta as assinaturas da maioria dos membros e consta do requerimento então de dispensa. Então está embasado o vereador Piazza. Mas isso não vai contra aquele que quando é protocolado ela vai direto para as comissões? Foi feito antes esse ato, né? De protocolo. Salvo se não tivesse a assinatura da maioria dos membros. Ah, não, então tá bom, então tá certo, não tem problema nenhum. Só era essa dúvida. Então manda ver. Então a emenda está em discussão. O senhor pode ler a emenda, que essa subemenda eu não... É a emenda ou a subemenda que está em discussão? A subemenda. A subemenda, ela Ler ela, que essa eu não tenho acesso. Não está aparecendo aqui. altera a redação do artigo 1º. Tá. O artigo 1º da emenda 10/2020, apresentada ao projeto de lei 8/2020, passa a conter a seguinte redação: o artigo 2º do projeto de lei de resolução 10/2020 passa a conter a seguinte redação: artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e terá efeitos até 31 de dezembro de 2020. A partir de 1º de janeiro de 2021, o caput do artigo 103 da resolução 426 terá repristinada sua redação anterior. Então passa a valer até 31 de dezembro e dia 1º de janeiro passa então a valer a redação anterior. Em discussão. Tá certo. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Gilberto Piazza. Você tem 10 minutos. A minha dúvida só, até se o Dil puder, eu acabei de ver a emenda, é como que ele sabe quando vai acabar a pandemia? E se acabar antes ou acabar depois? Como que fica essa emenda? Acabar a quarentena. As pessoas, por exemplo, acabou em outubro ou acabou em novembro. Aí as pessoas não vão poder vir na Câmara às 19 horas, mesmo liberado? Vai ser sempre às 5 as sessões? Essa é a minha dúvida só. Se o autor puder esclarecer, só para tirar essa dúvida. Tá. Boa noite. Continua em discussão. Palavra. Não, pode discutir. O vereador Dil. Tem 10 Boa minutos. noite, Gilberto, vereador Gilberto, presidente, vereadores. Então, essa na verdade, o que a gente quis fazer aqui? É por causa da pandemia, da situação que está, também, a gente não, como você falou, a gente não sabe como vai acabar. Provavelmente, a gente sabe que vai correr aí, provavelmente, até o ano todo, até mais. Certo? Pensando na economicidade também, porque se a gente, vamos supor que acaba amanhã, a gente tenha, tipo, passe de novo para as 19 horas, a gente sabe dos problemas também da questão de hora extra para funcionário e várias questões que tem de economia, que a gente queria era diminuir isso. A gente vê também uma situação, muitas vezes aqui na Câmara, as pessoas aqui, Gilberto, não acompanham as sessões. Pouca gente participa aqui, certo? É transmitida pela internet. Muita gente assiste em casa. Até faço um pedido, presidente, nos projetos polêmicos,
certo? Que faça, não sei se pode ser uma sessão extraordinária e passa a ser às 19 horas. Sem problema nenhum. Então, tem um projeto polêmico, vamos falar um aí que teve aí, taxa de lixo. Não precisa ser 5 horas da tarde. Faz extraordinário para as 19 horas. Sem problema nenhum. Agora, o que a gente não pode é fazer a sessão. Eu respeito a opinião sua. Só que a gente faz uma sessão às 19 horas e aí vem 2, 3, 4 pessoas. E o gasto que tem aqui na Câmara gera hora extra, a iluminação à noite, várias situações aqui. A gente já sabe disso que acontece. E aí a sessão dura quanto? Meia hora, 40 minutos. Nem isso. Entendeu? Então, eu acho a gente faz isso até dezembro, né? Mesmo porque agora esse mês aqui já tem o recesso, né? Depois chega no dezembro, é outro recesso. A próxima Câmara que entrar já vai ter às 7 da noite de novo. Se eles acharem melhor mudar, eles alteram. Opinião minha. Eu acho que todos os vereadores aceitaram, acharam que está correto. Opinião minha. Continua a discussão. Sem manifestação, em votação. Votação nominal, maioria simples. A subemenda. Antônio Hélio Favoreto. Favorável. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Mazzoli. Favorável. Edilson José Camilo favorável. Ezequiel Pereira dos Santos. Não vota. O Geraldo Afonso Moreira Gomes. Favorável. Gilberto Moreira Piazza Filho. Contrário, mas eu queria fazer declaração de voto depois. Já discutiu? Não pode. Não, declaração de voto. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Rosa Montini Rodrigues. Favorável. Então, a subemenda foi aprovada contra um voto. Fica então, ela substitui a emenda. Aí nós vamos então para a votação. Só um minutinho, Piazza. Nós vamos para a votação do projeto. No projeto você tem mais 10 minutos para discutir, mas como você já discutiu a matéria, não cabe a declaração de voto. Só caberia a declaração de voto se você não tivesse discutido e votado sem a sua manifestação, aí você teria a sua declaração de voto. Então o projeto agora está em votação, e aí peço a palavra. Com a palavra o senhor tem 10 minutos. Então vamos lá, eu vou falar por que eu votei contra a emenda, tem a ver com o projeto, porque não importa se tem 3, 4, 5 pessoas no plenário, tem bastante gente que gosta de ver ao vivo, tem gente que gosta da internet, tem gente que gosta do rádio, que vai ter agora essa opção, mas eu não acho certo tirar o direito das pessoas por causa de hora extra, que a Câmara a gente economizou mais de milhões de reais nessa gestão do seu Carlito, junto com a do Ezequiel, junto com todos os vereadores. Então eu votei contra por causa disso, que eu acho que tem que ser no horário que a pessoa sai do serviço, que ela toma um banho, e se ela quiser assistir a sessão, ela vem. 5 horas da tarde tem muita gente trabalhando. Mas vamos com o projeto. É um projeto bom, porque resguarda as pessoas, elas, nesse momento que não pode ir na sessão da Câmara, nesse momento que não pode ter ninguém, aí tudo bem. Aí as pessoas estão mais, elas não têm essa opção de ir até a Câmara, então elas não vão poder ser às 5, às 6, às 7, à meia-noite. Então por isso que eu tinha feito uma emenda para acabar com essa proibição das pessoas assistirem às 7, é proibição, porque elas não podem mais entrar na Câmara às 7, elas podem chegar às 5, se a sessão acabar às 7 vai estar fechado. E a emenda era para quando acabasse a quarentena voltasse ao normal, mas eu respeito. E se acabar a quarentena, se algum vereador também quiser propor algum projeto para voltar às 7, se puder propor esse projeto, não sei se a sua mesa pode, mas eu vou votar favorável, mas fica essa ressalva. Eu gostaria que quando acabasse a quarentena o horário voltasse para 7. Muito obrigado. Continue a discussão. Para toda a vida. Posso falar? Pode falar, 10 minutos. Não, rapidinho, senhor presidente. Então, eu respeito a opinião do Gilberto, tudo. Eu até entendo, Gilberto. Você fala aí da questão de 3, 4, não importa de 3, 4 pessoas vir. A gente sabe que é transmitido pela internet, entendeu? Todo mundo pode assistir por lá. A questão da economicidade, você mesmo bate nessa casa aqui sempre na questão de economicidade, em tudo aqui dentro, entendeu? Então, eu acho, da questão, inclusive até da pandemia aí que a gente está, né, do coronavírus aí, a gente tem alguns vereadores aqui, né, nós, vários aqui também que
a gente tem que preservar cada um deles que estão aqui. E a ideia também, os vereadores aqui, todos, a maior parte, todo mundo assinou junto. Se amanhã acabar, o mês que vem acabar a pandemia, não tiver problema, vamos apresentar outro projeto e a gente muda sem problema nenhum. Entendeu? Foi pensando nisso, pelos noticiários que a gente vê na TV, pensando nos noticiários, nas dificuldades e tudo, que esse ano aqui, eu acho que até dezembro a gente não vai ter essa situação resolvida não, pelo que a gente acha. Então foi mais pensando nisso mesmo, mas eu acho que teve o aval da maioria dos vereadores aqui também. Obrigado. Continua a discussão? Sem mais manifestação, está em votação nominal, maioria simples. Antônio L. Favoreto. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoni. Edilson José Camilo. Favorável. Geraldo Moreira Gomes. Favorável. Gilberto Moreira Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Rosa Montini Rodrigues. Favorável. Projeto de resolução aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Projeto de decreto legislativo 6, de autoria do vereador Hélio Favoreto, concede o título de cidadão amparense à senhora dona doutora Juliana Sardinha de Campos. Em discussão. Com a palavra, autor do projeto. Tem 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internauta, esse título foi um pedido que me veio até mim, por quê? Porque a dona Juliana é uma médica, ela está há 21 anos lá no Sanatório Ismael, Clínica Fazenda Palmeira, há 21 anos. Ela fez concurso em várias cidades e sempre passando em primeiro lugar. Então eu acho que uma pessoa que merece o nosso título de cidadão amparense, porque é uma pessoa que está há 21 anos, sempre zelando pelos nossos pacientes lá da Clínica Fazenda Palmeira. Então só por causa disso, doutor presidente. Obrigado. Continua a discussão. As palavras. Com a palavra, doutor Celso. O senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, o seu Hélio comentou comigo sobre esse título há um tempo atrás e falou sobre essa profissional da área médica. Senhores, se tem vamos dizer, um caminho da área médica que é muito... Todos são complexos, tá? Todos, sem exceção. Porque quem chega procurando médico, ele está com um problema para ser resolvido, e esse probleminha que parece probleminha é um problemão. Mas eu admiro o pessoal da área psiquiátrica. Como o senhor Hélio falou, a doutora aqui homenageada, a doutora Juliana, teve várias oportunidades de trilhar em outras cidades, pois foi aprovada em concursos públicos. Por inúmeras vezes, eu já visitei a Fazenda Palmeiras, tanto que eu tenho um bom relacionamento com o pessoal de lá. Não é fácil. O médico psiquiatra, ele tem que ser um mago no bom sentido, hein? No bom sentido. Porque nós estamos vendo nesse período da pandemia, seu Hélio, quantas pessoas estão entrando em depressão. Uma coisa que eu reparei, e eu vou aproveitar a oportunidade, tá? Foge um pouquinho, senhor presidente, mas é embutido no assunto da área técnica desta médica. Vocês repararam quantas pessoas estão falando sozinha pela rua? Quantas pessoas chegam até nós, vereadores, e desabafam a situação econômica que estão vivendo? E todos falam, estou procurando um médico psiquiatra. Então, nada mais justo. E não é só nessa época de pandemia. Nessa época tão conturbada que nós vivemos, uma época que nós estamos vivendo uma transformação. Senhores e senhoras e internautas, o que nós não evoluímos de 1900 a 1980, ou melhor, vou ser mais drástico, 1990, nós estamos evoluindo agora, tanto tecnicamente,
cientificamente. A única coisa que não evoluiu foi espiritualmente, infelizmente. Hoje, com o celular, você fala em qualquer parte do mundo. Hoje, tá, as pessoas estão se distanciando. E as clínicas psiquiátricas estão se aglomerando de pessoas. Seu Hélio, o senhor foi muito feliz. Parabéns aí por homenagear essa médica. Eu tenho certeza que é uma pessoa que se dedica, sendo o senhor que faz essa homenagem, é uma pessoa merecedora. Parabéns pela apresentação do nome. Continua a discussão. Tem mais manifestações em votação. Votação nominal 2/3. Antônio Hélio Favoreto. Favorável. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoni. Favorável. Edilson José Camilo favorável. Ezequiel Pereira dos Santos, não vota. Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes. Favorável. Gilberto Moreira Piazza Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Rosa Montini Rodrigues. Favorável. Projeto aprovado por todos os senhores vereadores. Sem mais projeto, solicito a chamada dos inscritos de explicação pessoal. Gilberto Piazza. Gilberto, 5 minutos. Deixa eu colocar o microfone, está liberado. Então, senhor presidente, vou voltar a falar um assunto que também muitas pessoas estavam comentando nas redes sociais e agora mais por causa da pandemia, né? Não estão na rua. O comentário mais nas mídias sociais é daquelas casas da CDHU que teve um sorteio e até agora não vieram a público falar quando sairão essas casas. Antes desse sorteio, eu trouxe uns dados da Câmara, tem até gravado a minha sessão, de alguns problemas. A Prefeitura falou que resolveu, né? Mas se puderem vir a público e falarem para as pessoas que foram sorteadas, ou que dia que vai ser o sorteio, né? Seria uma boa, porque seria uma notícia boa para as pessoas no meio dessa pandemia que estamos tendo. Outra coisa, senhor presidente, os vereadores aí da casa aprovaram um requerimento meu, eu agradeço a todos, sobre informações mais técnicas da pandemia, só que o prefeito respondeu, eu tinha 8 perguntas, respondeu 3 e 4, e a 5, a 6, a 7, a 8, não respondeu do jeito que eu queria. Então ele está lá no Ministério Público também esse requerimento. Se chegarem as respostas a mais, se tiver alguma resposta a mais, eu divulgo para os outros vereadores. Mas eu agradeço aos vereadores, aprovaram, e quando o prefeito recebe o requerimento, ele tem que responder todas as perguntas. Não responder a primeira, a segunda, a terceira, e a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, responder de um jeito que não é o que eu perguntei. Então isso é ruim para a gente, para a Câmara e para a população. Se não fez o negócio, responde. Não fiz. Agora não coloca qualquer coisa. Para finalizar minha fala, senhor presidente, já falei demais hoje, criei um projeto aqui para a Câmara, vou tentar explicar. É uma coisa que eu não vi em lugar nenhum. Então seria uma inovação jurídica. Não existe, eu não vi esse projeto em nenhuma outra Câmara. O que acontece? Na minha opinião, e já está na Justiça também, a Câmara paga aposentadorias e pensões de forma que não está em conjunto com a Constituição. A Constituição fala que tem que ter um fundo de custeio. Se não tiver fundo de custeio, essas pessoas têm que estar no regime geral. Até a Prefeitura e a Câmara tem gente nessa situação. Eu acredito que eu não posso fazer um projeto relacionado à Prefeitura, porque é o prefeito que tem que fazer para dele. Então esse projeto que eu fiz seria para adequar, para essas pessoas não perderem aposentadorias e pensões, mas elas contribuírem igual todos os outros servidores inativos, contribuem para seus fundos, ajudar a pagar. Hoje a Câmara paga isso sem fonte de custeio. A Constituição fala, não pode ter uma coisa sem fonte de custeio. Como foi feito antigamente, sobrou só 4 pessoas, se elas contribuírem como as outras pessoas fazem para um fundo interno da Câmara, eu vejo que não tem problema. Então o projeto vai para as comissões, analisar a constitucionalidade, mas é meio complicado porque eu não vi ele em lugar nenhum. Então seria um primeiro projeto, eu acho, nesse sentido. Eu não achei. Se alguém achar, quiser me mandar, então agradeço a fala, senhor presidente, e desejo que a gente passe logo essa pandemia, que podemos voltar devagar com segurança ao normal. E é isso que eu desejo a todos. Obrigado. Obrigado. Próximo inscrito. Vereadora Catarina. Vereadora Catarina, a senhora tem 5 minutos.
Boa tarde mais uma vez. Essa máscara deixa a gente sufocado, mas é necessário. Voltando a falar em saúde, né? Intervenção, o motivo da CPI aqui da Santa Casa na Cinta, intervenção, pelo que foi dito aqui, intervenção. Mas na época da intervenção, como eu falei anteriormente, 17 de abril de 2020, ainda estava sob intervenção. E esses documentos aqui, ó, estão enviando anexo protocolado na Câmara referente às receitas relacionadas ao Covid. Enfim, tem todos os documentos aqui na Câmara desde o dia 17 de abril, 2020. Então, a respeito à intervenção, vamos lá, todo direito tem. Agora, eu estava analisando os documentos que seriam para nós analisarmos há 15 dias atrás, antes da resposta da Santa Casa, estava ali folheando, e foi um questionamento, um apontamento aqui do Tribunal de Contas, não foi o Conselho Municipal, não foi a Secretaria de Saúde, foi um apontamento, pelo que eu folheei ali rápido, foi do Tribunal de Contas, mas vamos analisar no que, onde, qual o valor, né, que se foi feito pelo apontamento do Tribunal de Contas, deveremos analisar qual o valor, onde. Espero contar, se for necessário, com a assinatura dos pares. Se for necessário abrir uma CPI do Grêmio, né? Como diz, as duas casas, 2 hospitais muito louváveis, eu tenho certeza que a gente preza pela transparência, será tudo transparente, mas espero contar principalmente com a assinatura do presidente, do seu Hélio Favoreto, que assinou as demais, até mesmo do vereador Gilberto Piazza. Mas vamos analisar, correto? Eu gostaria de contar com a assinatura de vocês, se possível. Podem até se pronunciar aí ao vivo, se quiserem, né? Porque é um apontamento do Tribunal de Contas. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Se necessário, abriremos a CPI da Santa Casa e espero contar com a assinatura dos pares. Enfim. Beneficência Portuguesa. E obrigado pela correção, isso mesmo, né? Outro assunto que eu gostaria de falar, tenho 2 minutos e meio, sobre a resposta da Beneficência Portuguesa, também que estava analisando ali, nos minutinhos que eu estive, e tem algumas, vamos analisar o pedido, que chegou para nós há 15 dias atrás, mas não foi entregue hoje, né, na nossa mesa. Vamos analisar o pedido do apontamento e a resposta que o senhor presidente, que a Beneficência Portuguesa enviou para nós. Pelo que consta aqui, tem algumas folhas falha das contas de água, de luz, alguma coisa nesse sentido, mas vamos analisar. Eu solicitei uma mais legível para a gente poder analisar com cuidado e atenção. A vereadora Rosinha também acredito que vai solicitar, né, uma transparência melhor aí nessa resposta, nesse ofício. E de saúde, o que eu tinha para hoje, né? Agora, eu queria agradecer em público aqui, na minha explicação pessoal, desde a pandemia, tá, para mim agradecer, e não consegui agradecer a minha amiga vereadora Rosinha pela colaboração das máscaras, viu, Rosinha? Muito obrigado. Inclusive, essa máscara que eu estou utilizando, que eu utilizo nas sessões, foi confeccionada por ela, e ela fez várias aí para distribuição. Ótima atitude. Eu queria dar os parabéns em público a você, vereadora Rosinha. E obrigado pela máscara, viu, mais uma vez. É o que eu tinha para hoje. Obrigado. Próximo inscrito. Celso Manzoli. Celso Manzoli. O senhor tem 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadora e internautas. Uma coisa também me chamou a atenção, quando compulsei os documentos aqui entregues, foi a data, dia 18. E só hoje chegou às mãos dos vereadores. Senhor presidente, para imperar a igualdade, para que seja, ou melhor, para imperar a igualdade, que essa casa seja transparente ao máximo, eu peço a Vossa Excelência, com toda a gentileza, que seja enviado o mesmo requerimento, contendo o mesmo teor, à Santa Casa Ana Sintra. Porque deixou claro a vereadora, vamos evitar transformar isso numa bola de neve.
se Vossa Excelência mandar o requerimento e chegar às respostas que satisfaçam a comissão parlamentar de inquérito, teremos por encerrado isso. Porque um volume de documentos que chega a suprir os questionamentos mata o assunto. Então, eu reitero ao presidente desta casa para que não haja provocação de uma nova CPI, que Vossa Excelência providencie um requerimento à Santa Casa na Sintra, e que seja este documento entregue a todos os vereadores e à comissão, primeiramente a comissão parlamentar. Eu entendo, senhor presidente, que foi omitido, pelo menos eu falo por mim. Se algum outro vereador desta casa recebeu, por favor, se manifeste. Foi omitido a este vereador, tá, qualquer pedido de justificativa. Eu não tive, eu tomei conhecimento, tá, por murmúrios e hoje fisicamente. Então, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência e peço à Comissão Parlamentar de Inquérito, principalmente a Gilberto Piastri, estou aderindo à trilha dele, que é a transparência, que nós sentamos ao lado e sempre falamos de transparência, que haja transparência nisso também. Não estou dizendo que houve dolo. Longe disso, senhor presidente. Conheço sua pessoa, votei no senhor para presidente e acredito que jamais, eu conheço a sua vida, sei que o senhor é temente a Deus, dolo não houve, isso eu tenho certeza. Mas para reparar esse imbróglio, está tão simples. Peço ao senhor que faça esse ofício da presidência, a Santa Casa, a comissão parlamentar já instalada, ela espere a chegada desse ofício, porque senão vai gerar mais uma outra CPI. Eu confio na imparcialidade do senhor. Eu tenho certeza que o senhor vai ser imparcial e vai atender a solicitação deste vereador que vos fala. Eu gostaria que o senhor se manifestasse aqui em público, se faria esse requerimento, por gentileza, nada mais justo. Eu acho que vai dar mais transparência e mais credibilidade a essa casa que já o tem, vai só crescer. Eu vou me manifestar depois de forma institucional, como de fato a presidência, mas agora volto a pedir ao senhor o cuidado com a sapiência que o senhor tem, e está público, notório, até os internautas que estão ouvindo, a sua fala está condicionando, quer dizer, se não haver um requerimento do presidente... Não, senhor, o senhor está entortando. Agirá de uma forma represália e fará uma CPI de Não há represália, foi a vereadora Catarina que me antecedeu e falou, o senhor está distorcendo. Não faça isso, senhor presidente. Isso é malicioso. Isso é malicioso, não distorça. Colocar a palavra na boca de quem não falou e para distorcer as palavras não é... Senhor presidente, não faça isso. O senhor está usando os microfones e a cadeira que ocupa para instigar alguma situação aí. Quem pronunciou foi a vereadora Catarina. Eu apenas estou dizendo para o senhor e também não estou ameaçando nada. Estou apenas dizendo para o senhor que o senhor fez um requerimento à Beneficência Portuguesa, não fiquei sabendo, tá? Não fiquei sabendo, e agora o senhor vem distorcer as minhas palavras para instigar quem está assistindo contra a minha pessoa, senhor presidente. Cuidado, senhor. Cuidado eu estou tendo, eu acho que cuidado não teve o senhor de omitir dos vereadores a emissão desse documento. O cuidado não teve o senhor, porque esse documento foi expedido, nós não ficamos... Rosinha, vereadora, ficou sabendo?
Vereadora Catarina ficou sabendo? Vereador Zelão ficou sabendo? Mais um minuto para concluir. Vereador Osmar ficou sabendo? Daia? Seu Hélio? Tá. Vereador Piazza ficou sabendo? Também não. Vereador Gilberto Piazza ficou sabendo do requerimento? Ficou sabendo? Desculpa. Vereador Piazza ficou sabendo do requerimento? Fiquei sabendo no mesmo tempo que todos os outros vereadores. Doutor Geraldo ficou sabendo? Não fiquei. Então, eu estou instigando o que, senhor presidente? Quem que está errado aí? Eu vou explicar. Tá? Então eu peço ao senhor, não há, tá, qualquer tipo de ameaça. Eu apenas reproduzi a fala da vereadora que me antecedeu. Não venha o senhor colocar palavras na minha boca, por favor. Eu mantenho aqui uma certa retidão, mas não cutuque. Tá? Não venha colocar, tá? Fazer parte daqueles que gritaram crucifíquio. Não faça isso. Não cabe ao senhor. O senhor é uma pessoa digna, honesta. Não faça isso. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Dil. O senhor tem 5 minutos. Rapidinho, presidente. Posso falar? Então, na verdade eu queria dar umas informações aqui, mas antes, só entrar nesse detalhe aí da CPI, que eu penso, né? Na verdade, a abertura de CPI independe de mandar qualquer coisa para a Câmara. Acho que o vereador tem poder. Reúne 4 assinaturas, abre a CPI para investigar. Agora, não sei, os vereadores leram, na verdade, as informações constantes da CPI da Santa Casa? Tiveram acesso? Todo mundo teve acesso aqui. Não sei, diante dos argumentos apresentados lá, os próprios vereadores aí da base do prefeito, de repente, podiam ter entrado com mandado de segurança e tentar impedir a CPI, se for o caso. Como também agora pode abrir uma da Beneficência Portuguesa não concordando com os dados apresentados. Cuidado que o presidente vai falar que o senhor está instigando também, hein? Não, calma, doutor, não é assim. Eu acho o seguinte, precisamos ter o cuidado, tanto de um lado como de outro, de transformar isso numa política. Tá? Porque... Com licença, ô presidente, o senhor está rindo do que eu falei? O senhor está rindo? O senhor tirou a massa e está rindo do que eu falei? Celso, eu estava falando com o vereador, mas eu não admito que riam da minha palavra. Não. O senhor já está instigando a população contra eu. Celso, tá? Com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, o senhor é uma pessoa que a gente teve uma boa caminhada junto. Se o senhor quer, eu faço o pedido de desculpas, se o senhor entendeu isso. Eu havia pedido, é para o senhor tomar o cuidado, como às vezes colocar uma condição, uma coisa condicionada a outra. Então, se o senhor me entendeu mal, me perdoe, eu retiro as palavras que eu dirigi ao senhor, tá ok? Eu agradeço porque eu não instiguei ninguém, aceito suas desculpas e aceito também a colaboração do senhor fazer o requerimento. Mas que deixe bem claro que eu não instiguei ninguém. Eu peguei a fala da vereadora Catarina. Obrigado, mas vamos garantir a palavra ao orador que estava na fala. Então, aí, eu acho dessa forma, sabe? Por exemplo, quando veio a questão da Santa Casa aqui, presidente, o pessoal já veio, alguns vereadores já veio com o cenário, com a CPI montada. Já veio. Não vou aqui defender o presidente, mas o presidente, ele não pediu uma informação para a Santa Casa justamente porque já tinha o pedido de CPI. Certo? Já tinha um pedido de CPI. Os vereadores aqui, quando veio da Beneficência Portuguesa, já poderia ter aberto uma CPI. Foi conhecimento. A gente sabia disso que tinha aí. O próprio presidente desculpa, Catarina, mas o próprio presidente do conselho me ligou falando isso.
que tinha essa situação. E falou para mim que informou todos os senhores vereadores. O presidente que tinha mandado aqui o teor da situação, entendeu? Da denúncia contra a Beneficência Portuguesa, baseado num relatório da Secretaria de Saúde, do Tribunal de Contas, Secretaria de Saúde. Simplesmente. Tem conhecimento? Abre CPI. Tem fato, sem problema nenhum. Agora, o que a gente não pode é ficar polemizando uma situação, criando uma situação, um cenário político. Isso que estou falando não é da questão da Beneficência Portuguesa, questão também da Santa Casa. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nas duas situações, tá? Eu acho que estamos aí esse ano na época de eleição, tá? Muita gente vai querer usar, Daia, dessas situações para criar polêmica mesmo, para tirar vantagem. A gente está diante de uma situação aqui, ó, de uma extrema emergência sanitária. Está aí o doutor Geraldo que pode falar melhor sobre isso. E a gente vai ficar brigando aqui a respeito de uma CPI, de um hospital, do outro hospital, diante da situação. A gente está vendo aí, ó, pessoal andando na rua sem máscara, pessoal fazendo aglomeração, pessoal fazendo festas, tá? Estamos lá com o cenário nos hospitais lá, dificuldade. A gente está vendo para o outro lado, pessoas precisando trabalhar, às vezes não tendo como, passando dificuldade. E chega para a gente, como chega para mim, deve chegar para todos os vereadores aqui, que não tem o que comer em casa por causa da pandemia. Estamos com um problema sério que o pessoal do transporte escolar veio aqui outro dia, e o governo do estado agora falou que as aulas vão voltar com capacidade de 30% só em setembro. Esse pessoal tem contrato com a prefeitura e não consegue receber porque a prefeitura também não pode pagar, que a lei não permite. Então a gente tem várias situações no município que são extremamente, na minha opinião, na minha visão, presidente, só mais um minuto, muito mais importantes do que a gente ficar aqui discutindo e brigando por causa de uma CPI. Sabe? Eu acho, como disse, os vereadores sentiram, tem algum problema na Beneficência Portuguesa? Tem. Foi apontado no Tribunal de Contas? Tem. Abre uma CPI se achar importante. Mas, volto a dizer, precisamos tomar cuidado para não transformar isso num palanque político. Um palanque político. E isso serve para os dois hospitais. Porque, ó, a gente tem pessoas, colaboradores, pessoal que trabalha, diretores de hospitais, extremamente gente honesta, direita, que não estão de brincadeira, dão seu tempo cuidando da saúde pública do município. E a gente vai transformar isso em palanque político? Aliás, Gil, já transformaram, né? Transformaram, entendeu? Então, gente, com cuidado. Só um minutinho, presidente. Vai encerrar. Vou ser tolerante, que o senhor tem sido tolerante com os outros. Eu só queria passar uma informação, depois vou passar até o ofício para a comissão do Covid da Câmara. A gente fez um ofício para a Prefeitura a respeito daquele dinheiro que veio para enfrentamento do Covid em Amparo. R$1.970.085 vieram para o combate ao enfrentamento do Covid, que foi destinado aos 3 hospitais do município. Santa Casa na Sintra, R$477.895,83. A Beneficência Portuguesa recebeu R$102.086,51. Esses 2 hospitais receberam esses valores e apresentaram um plano de combate. O Sanatório Ismael tem um recurso de R$1.390.102,88. Só não receberam ainda porque até agora não apresentaram, segundo o secretário de Saúde do município, não apresentaram o plano de trabalho. Para concluir. Tá?
Então foi isso para concluir essa situação. Depois eu vou passar para os vereadores que fazem parte da comissão. Obrigado, presidente. Presidente, Obrigado. um minutinho. Claro. Eu estava vendo aí essa discussão dos dois hospitais, e a gente vê aí em certos lugares, beneficência não sei o quê, na Cinta não sei o quê. Eu não sou ninguém para dar conselho, mas gostaria que o vereador Hélio Favoreto, o presidente da comissão, o arquivamento dessa comissão que vocês estão fazendo com essa CPI aí, arquiva ela e mora esse assunto, porque vai ficar a cidade inteira ficar ouvindo essas coisas aí. Não é bom para a nossa cidade isto. Essa eu queria falar com vocês. Pensa bem, senhor Hélio. Seja consciente. Obrigado. Sem mais inscritos, sem mais manifestações, eu quero então agora, como instituição, como a presidência da Câmara, dar os devidos esclarecimentos sobre essa questão. No dia 15/6, esta presidência recebeu um ofício do Conselho Municipal de Saúde, apresentando essa irregularidade nas contas da Beneficência Portuguesa, segundo o apontamento do Tribunal de Contas que eles receberam. Isso foi no dia 15. No dia 16, ou seja, no dia seguinte, quando chegou em minhas mãos, eu já abri o expediente e determinei que fosse intimado então a beneficência para prestar esclarecimentos. E, vindo esclarecimentos, também no mesmo ofício eu determinei que fosse dado cópias aos vereadores. Até esse momento, não havia, por parte do Conselho Municipal de Saúde, solicitação de encaminhamento aos senhores vereadores. Não havia nenhum pedido, até este momento, de que fosse encaminhado cópia aos senhores vereadores dessa manifestação do Conselho Municipal. Foi um ato já da minha postura, de como eu trato as coisas que eu recebo aqui. Se é uma denúncia, eu intimo, procuro o envolvido e dou prazo para que ele se manifeste. Vindo a manifestação, eu encaminho a cópia ao denunciante e, quando acredito necessário, encaminho cópia aos senhores vereadores. Então, não havia, então, pedido do Conselho Municipal para entregar cópia aos senhores vereadores. Depois disso, eu soube que alguns dos vereadores foram procurados para saber se alguma coisa chegou a eles. Não, aqui, quem já foi presidente aqui, o presidente, o seu Carlito, sabe que não é uma... Primeiro que não há uma previsão regimental. As correspondências destinadas ao presidente não necessariamente tem que ser encaminhadas aos vereadores. Não é um ato regimental. Tudo que chega ao presidente, o presidente tem que encaminhar para os vereadores. Não é assim que funciona. Não é assim o regimento. O regimento não determina isso. Mas, já considerando a relevância da matéria, eu já determinei que fosse intimada a pessoa que estava sendo denunciada e, chegando a sua manifestação, que cópias fossem entregues para aos demais vereadores. Até então, eu não sabia que a intenção era abrir uma CPI, mesmo porque CPI não nasce lá fora, ela nasce aqui dentro. E eu tinha a informação de que os senhores vereadores já sabiam do ocorrido. O que eu consegui entender é que queria se utilizar desta presidência para provocar alguma ação dos demais vereadores. Mas eu sou muito prudente e eu não faço alardes nas coisas. Eu recebo, procuro o denunciado, dou prazo e, se necessário, encaminho aos demais vereadores, se é o caso. Então, posterior a isso, depois que eu já havia tomado essa decisão, veio um ofício solicitando que fosse encaminhado as cópias aos vereadores. E eu, então, informei o conselho, dizendo, olha, já havia tomado uma decisão de encaminhar
ao denunciado, à beneficência portuguesa, denunciado, nem denunciado, acho que é até uma palavra muito feia, mas ao apontamento sobre a beneficência portuguesa e posteriormente já encaminhar a cópia. Então eu já determinei um rito, eu já havia determinado um rito de forma discricionária, sem necessidade de alguém pedir, eu já havia determinado isso. Falei, eu já tomei essa decisão, aguardemos chegando. Isso ainda sabendo que o senhor vereador já sabia do que se tratava. Porque o presidente do Conselho Municipal veio aqui, conversamos, ele disse que já havia falado com os senhores vereadores. O vereador Dil também acabou de se manifestar dizendo que foi procurado e falando que tinha que essa situação. Então, enfim, e também, não necessariamente, este é o caminho para que chegue ao conhecimento dos senhores vereadores. Não precisa ser protocolado aqui na Câmara para que os senhores vereadores saibam de alguma informação. Praticamente é a base da atual administração aqui na Câmara que está fazendo essas reivindicações justas e tem acesso direto, constante, e com certeza já teria informação e poderia também tomar as devidas ações que julgarem necessário. Então, feito isso, chegou a manifestação da beneficência portuguesa. Chegando a essa manifestação, assim que chegou a manifestação, eu determinei que encaminhasse cópia das manifestações do processo completo ao Conselho Municipal de Saúde, a todos os senhores vereadores, e protocolei também ao Ministério Público. Então, chegou a manifestação da beneficência, eu já protocolei no Ministério Público, determinei que fosse levado ao Conselho Municipal de Saúde e determinei a cópia dos senhores vereadores. Inclusive, no mesmo instante que protocolado digitalizado, a Secretaria já disponibilizou via WhatsApp no grupo dos vereadores da Câmara Municipal. Então, esse é o procedimento que eu escolho adotar, com discrição, sem alarde, sem fazer política, com uma instituição tão séria como esses hospitais representam, tanto Santa Casa quanto a Beneficência Portuguesa. Então, assim eu tratei, por quê? Porque houve uma manifestação ao presidente e não aos vereadores. Aí eu determinei esse rito e, concluído, eu encaminhei aos senhores. Se tem que tomar uma ação de CPI, eu não propus nenhuma CPI para Santa Casa. E qual quiser propor, pode propor, é um ato das atribuições, que consta das atribuições dos senhores vereadores. Agora, na questão de tratar diferente uma instituição de outra, eu fiz algumas perguntas, porque o regimento interno determina o rito de como funcionam as coisas nessa casa. Não chega uma denúncia ou uma manifestação qualquer na secretaria e eu vou abrindo CPI, não é assim que funciona. A CPI tem que ter um vereador autor dela, tem que ser colhido um mínimo de assinatura, que são 4 assinaturas. A CPI ela é provocada pelos membros deste colegiado de vereadores e não por qualquer órgão externo da casa. Então não há trato diferente, não há uma tratativa diferente entre uma casa e outra, porque um vereador protocolou uma CPI e recolheu as assinaturas. Quanto à outra, não houve manifestação nenhuma. Não houve. Então não há um trato diferente. Da Santa Casa, não houve nenhuma denúncia do Conselho Municipal de Saúde de possíveis irregularidades. Por isso que eu não mandei ofício. Então, nessa questão. Agora, a questão de por que CPI da Santa Casa. Nós sabemos que desde o mês de novembro de 2018, a Santa Casa está sob intervenção. E após essa intervenção, nesse período de intervenção, houve 2 aportes de subvenções autorizados por esta casa, em torno de R$2 milhões.
houve algumas informações que a Santa Casa enviou para nós. Eu não sei se os senhores vereadores teve o cuidado de analisar, é muito documento. Eu, com a minha limitação, eu demoro um pouco para analisar alguns documentos, tenho que ficar pedindo informações. Houve algumas dúvidas na documentação, mas a gente vai apurando. Então, houve várias informações e que gerou, sim, algumas dúvidas simples, não estou dizendo que estava errado, simplesmente dúvidas. E essas dúvidas gerou alguns requerimentos, gerou alguns ofícios, alguns respondidos, inclusive essa vontade de que essa presidência encaminhe para a Santa Casa, eu posso dizer que já foi encaminhado vários. A própria comissão já fez o ofício à Santa Casa, já foi analisado. Se eles se satisfazerem com a resposta, pode ser atendido o anseio dos senhores. A questão é que houve várias dúvidas, várias informações, falta de entendimento de algumas informações, que gerou mais ofícios, gerou requerimentos, e que alguns deles, até mesmo com respostas um pouco complicadas. Houve boa vontade de participação desta presidência, desta casa, em ações do governo, para auxiliar, para que as decisões tomadas que geram um impacto tão significativo, tão importante na vida do cidadão amparense, do nosso povo, que nós pudéssemos tomar juntos, e que as decisões, que os remédios talvez amargos que a população está tomando, não recaísse simplesmente na decisão, nas costas do Poder Executivo. E aí é sempre a culpa deles, e eu tenho algumas insistência com o senhor prefeito de participar junto, como instituição, não estou falando como vereador, não, estou falando como instituição. Vamos participar junto. E tem as negativas, inclusive de falar que só porque participa de outro partido não vai aceitar, não vou aceitar. Tudo bem, é um direito dele. Mas sempre houve essa boa vontade. E as dúvidas sempre sendo crescente e sem boas explicações, houve requerimentos. E até que culminou no requerimento de convocação do então interventor da Santa Casa. Essa convocação que foi frustrada por um requerimento do convocado, interventor, dizendo ser do grupo de risco, estar constantemente em contato com o hospital, e isso colocaria em risco os senhores vereadores, colocaria em risco talvez a sua própria saúde, enfim, não era momento de aglomeração, não era momento de a gente estar fazendo uma sessão, uma audiência presencial, visto que o fórum está fazendo à distância, enfim, justificando, e que tudo bem, aceitamos as justificativas, isto é, que o requerimento dele foi aprovado por unanimidade. Ok, não pode vir. Unanimidade, não, me perdoa se teve alguém que votou, agora eu não recordo se houve algum voto contrário, mas o fato é que o requerimento dele foi aprovado, porque ele não poderia vir, por ser do grupo de risco, pelo momento não ser oportuno para uma audiência presencial. Agora, o que mais pode ser feito para se ter essas dúvidas sanadas, para se ter o esclarecimento desses documentos que foram encaminhados e que faltava um entendimento? Não era necessário, talvez não seria realmente necessário uma CPI. Talvez se ele viesse, os vereadores faziam as perguntas, tiravam as dúvidas, mas ele era do grupo de risco. Naquela ocasião ele não poderia. Hoje, a pandemia acho que já cessou, porque hoje ele pode estar em determinados eventos, festas, arraiais. Hoje ele já não está mais no grupo de risco, acho que rejuvenesceu, não está mais na idade que impedia de ele vir à Câmara. O que pode ser feito? Só o poder de polícia, para fazer um cidadão que não quer vir prestar esclarecimento, vir. E esse poder de polícia quem tem é só um instrumento como a CPI. Também, o que acontece?
Nós sabemos que a intervenção se deu por uma dificuldade financeira. Segundo a intenção da intervenção, é porque era gestão o problema e não problema financeiro. No entanto, nós sabíamos que no momento havia um déficit, sei lá, não lembro agora, 9 milhões, 6 milhões, eu não recordo o déficit financeiro da Santa Casa. Após a intervenção, nós tivemos 2 aportes. Tendo esses 2 aportes financeiros autorizados pela Câmara. Qual é a situação hoje? Sabemos que, aí me perdoa a minha ignorância, mas há uma preocupação desta casa que o município, sendo agora responsável pela situação, pela saúde financeira da Santa Casa posterior a essa intervenção, essa dívida cresceu, ela foi sanada, ela diminuiu. Como está essa dívida? Sabendo que o município pode ser responsável pelos passivos trabalhistas, sociais, pelos passivos, seja quais for os fornecedores, enfim, posterior à intervenção. Há uma preocupação, nós estamos encerrando nosso mandato. Nós estamos encerrando, talvez alguns de nós não estaremos aqui, se Deus quiser, outros estarão. Mas e aí? Como nós vamos encerrar o nosso mandato, sendo que nós autorizamos a intervenção, nós autorizamos os aportes subvencionais, e não investigamos direito? Como nós vamos entregar o nosso mandato? Eu acho que justifica de uma forma muito clara essa questão da CPI. Agora, se olharmos a BPA, não tem essas situações, mas tem dúvidas? Pois bem, eu achei. Não é, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. O presidente da Beneficência Portuguesa é assessor desta casa. Foi nomeado, sei lá quantos anos atrás, eu nem sei se eu era vereador quando ele foi nomeado, mas está aí até hoje pela sua competência e, além da competência, da sua disposição em atender todos os vereadores. Se tem dúvida da Beneficência Portuguesa, está aí. Convoca a diretoria, que já se comunicou com a Câmara, através de portas-vozes, dizendo que está à disposição de vir esclarecer tudo que os senhores vereadores quiserem. Tá bom, quer conversar. Diferente de uma convocação que foi frustrada por um requerimento dizendo que não podia vir. Então, senhores vereadores, eu estou dizendo que esta presidência não tratou com parcialidade em nenhum caso. Simplesmente foram instrumentos diferentes. Foram instrumentos que foram trazidos ao presidente com atribuições ou com efeitos diferentes. Um ofício externo direcionado ao presidente. E que eu, após determinado rito, ele solicitou, encaminhe cópia para os vereadores. Eu falei, já tinha determinado isso. O outro foi um instrumento feito por um membro da casa, com número suficiente de assinatura. E eu tenho que cumprir o regimento. Então, esta é... Questão de ordem, se me permitir. Esta é a situação. Eu ouvi todos os senhores vereadores, ouvi insinuações, eu me excedi com o vereador, eu repito aqui, ratifico os meus pedidos de desculpas por me exceder naquela ocasião como vereador e não como presidente. Eu falei daqui por uma questão de que é uma parte, mas eu sei me colocar em determinado momento como vereador individual e sei me colocar como presidente. Eu estou falando que essas são os esclarecimentos quanto às ações desse presidente. Pela ordem. Denúncia chegada de uma forma externa, destinada ao presidente, eu uso o corpo jurídico da casa e determino convocar o interessado, esclarecimento, vindo a resposta, se couber, eu encaminho para os vereadores, se não couber, vai para o Ministério Público e vai para as determinadas, os próximos procedimentos que o nosso jurídico, nossa assessoria, nos orientar, que é o cabível. Instrumento provocado por senhores vereadores, ele tem um poder diferente, que eu tenho um cumprimento regimental. Se vier de fora um pedido
que não é para o presidente, é direto para os vereadores, pode ser direto para o vereador, não precisa ser encaminhado para o presidente. Encaminha-se aos vereadores, e os vereadores que são donos dos seus respectivos mandatos, né, suas respectivas ações. Se ele permitir, então, questão de ordem. Feito o esclarecimento, eu ouvi os senhores atentamente. Eu não vejo o motivo para tanto alarde, tantas dúvidas. Eu não vejo também previsão regimental para tal questão de ordem, e eu deixo aqui os esclarecimentos. Estarei à disposição dos seus vereadores, e eu quero... Seria esclarecimento em cima da fala do senhor, se o senhor permitir. Colocar à disposição dos seus vereadores, assim que tiverem dúvida ao meu respeito, procure. Eu estou pronto, não tenho nenhum problema, não tenho amarras com ninguém. O principal critério que os senhores vereadores usaram para votar, para eleger essa mesa, foi a independência dos poderes e a isenção. E é a maneira que a gente tem tratado até o momento. Então, quero agradecer aos senhores vereadores. Senhor presidente, é de fundamental importância meu esclarecimento e da vereadora. Eu peço a gentileza do senhor. 30 segundos. Posso dar um minutinho para mim, presidente? Vamos dar um minuto para o senhor vereador Carlito? Menos de um minuto. Eu vou... 30 segundos para mim, para a vereadora Catarina, acho que não vai mais que isso. Eu vi a palavra do presidente da Câmara. Na minha opinião, dúvida não se abre de CPI. A CPI foi aberta por problema político. Só isso. De candidato interessado. Só isso. Obrigado. 30 segundos, vereador Celso. Eu aceito suas desculpas. Eu me excedi quando o senhor comentou, tenho certeza que foi pelo impulso também, que eu estava instigando. E o senhor já pediu desculpas, está ciente que não houve isso. Era meu direito ali. Eu aceito suas desculpas. Obrigado, tá bom? Celso. Obrigado, Celso. Catarina. CPI se abre realmente aqui, como o senhor disse, 30 segundos, né? Não se abre na feira, nos corredores da Câmara, se abre aqui dentro. Então, como nós, com fundamento, na dúvida, nós não abrimos. Agora, depois aí o senhor me responde no pessoal. A CPI que o senhor assinou, as 4 assinaturas que teve aqui, teve uma justificação da Santa Casa. Será que nenhum desses documentos, que é tantos que foi difícil o senhor analisar, se é necessário abrir uma CPI ou não? Só isso. Eu quero convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 3 de agosto. Lembrando que estaremos em recesso parlamentar a partir do dia 1º de julho, voltando então às atividades no mês de agosto, a partir do dia 1º de agosto, e as sessões a partir do dia 3 de agosto. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado e uma boa noite a todos os senhores e senhoras.